diz: que diremos, pois, a essas coisas? A pandemia, ao governo, ao caos do hospital, às mortes, à família, à igreja. O que diremos, pois, a essas coisas? Olha o que diz aqui. Qual é o relatório que na verdade você vai levar acerca dessas coisas, irmãos? Nós precisamos ser informados, mas precisamos tomar cuidado em qual fonte nós estamos buscando esta informação. Porque essa informação distorcida, ela vai te trazer pânico, ela vai trazer confusão na sua mente, ela vai te aprisionar no medo, na insegurança, na instabilidade. E você vai deixar de confiar nesse Deus, de exercitar essa fé que eu tenho falado aqui. Mas diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o caos, não importa o governo, não importa a economia do país, não importa talvez até mesmo o desemprego que bateu na sua porta. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? O Senhor é conosco. O Senhor está preparando sim uma Canaã para nós entrarmos. Esse será o tempo de um crescimento sobrenatural nesse país, porque Deus quer confundir os sábios e os entendidos. É tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja desfrutar, é tempo da igreja colocar diante do Senhor qual tem sido a sua dificuldade, qual é a sua necessidade, qual a resposta que você precisa de Deus. Vai passar, irmãos, como muitos vírus e outras enfermidades e doenças passaram. Essa talvez foi uma que chegou mais perto de nós, mas que muito de nós ainda o Senhor tem guardado. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Versículo 32. Aquele que não poupou seu filho, aqui mostra a paternidade de Deus com relação a nós também. Porque ele enviou o filho, ele sacrificou o filho para poder ganhar muitos outros filhos. Sabe o que isso ensina para nós? Que nós precisamos sacrificar algo na nossa vida para multiplicar aquilo que tem peso de glória para o Senhor. Isso muitas vezes envolve bens materiais. Muitas vezes, por um momento, os nossos sonhos e projetos, não é que Deus não cumpre, mas às vezes é necessário paralisar, se retomar, se refazer em Deus, para aí sim, desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para nós. Então, como não nos dará também com Ele todas essas coisas? Ele quem? Cristo. Então Jesus não morreu só para nos salvar, mas para nos fazer herdeiros e co-herdeiros com Ele, e também do seu poder e da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu, diz que nós morremos com Ele quando reconhecemos Ele, mas Ele ressuscitou, vivo está e habita em nós. Irmãos, nunca esqueça disso, que existe um Deus que habita em você, e isso é privilégio, porque a palavra diz que não foi Ele, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Aleluia. Então, o que dizer em tempos de caos? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Essa é a resposta. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Pense, meu irmão, o que pode te separar do amor de Deus? Ou existiu alguma coisa nesse tempo, nesse período, que separou você do amor de Deus? Que te paralisou? Que fez você voltar para o caminho da onde você veio, da onde o Senhor te resgatou? Versículo 33 revela que nós somos escolhidos por Deus. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe e já nos chamava pelo nome. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E João 15 diz assim, ele diz: não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. Isso é um privilégio, como eu disse aqui. Amém, irmãos? Você se sente privilegiado do Senhor escolher vocês? Você pode dar um glória a Deus?
Você pode dizer aleluia? Amém. Sabe por quê, irmãos? Essas palavras, ela não pode ser um jargão na nossa vida. E nós não podemos ser motivados pelo pregador, mas nós temos que ser motivados pela fé e pelo Espírito que habita em nós, porque esse Espírito ele traz convicção de quem nós somos em Deus, qual é a nossa verdadeira identidade. Sabe, irmãos, quando saímos da nossa casa com uma expectativa às vezes de uma resposta de Deus para a nossa vida. Mas quando chegamos aqui, o que nós precisamos fazer é cultuar esse Deus que nós servimos, é poder render honra e glória a Ele que nos chamou, que nos escolheu. Porque na verdade, quando saímos da nossa casa e nos projetamos para vir para a sua casa de oração, Ele já conhece qual é a nossa necessidade, e o momento que Ele fala conosco, que Ele nos dá direção, é pela palavra. Então o versículo 34 diz: quem os condenará? Jesus Cristo é o que morreu e também ressuscitou, e está à direita de Deus e intercede por nós. Cristo intercede por nós ao Pai, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes nós falamos que só tem duas pessoas que nos conhecem: Deus e nós mesmos. Mas eu quero dizer para você que Ele nos conhece muito mais, porque Ele te formou, Ele te criou. Em você há o sopro da vida, e isso é algo divino. Saber que nós carregamos uma parte de Deus em nós, a vida dele em nós. Aleluia, isso é muito precioso, meus irmãos. Jesus morreu e Ele levou tudo na cruz do Calvário, mas a palavra diz que ressuscitamos com Ele e agora Ele habita em nós. Então o início desse capítulo, nós não lemos mais lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Irmão, se muitas vezes o diabo quiser te acusar, faça uma análise da sua vida. Se você tem tido uma vida espiritual, crendo nesse Deus, servindo a esse Deus, ou se você tem vivido uma vida carnal, talvez lutando e guerreando com as suas próprias forças, eu quero dizer para você que nessa noite é noite de você se voltar para o Senhor, de você andar em espírito, porque quem anda em espírito discerne as coisas do Espírito. Então isso fala também de obediência a Deus e a sua palavra, e a certeza que o pecado não tem mais domínio sobre o homem, se assim ele crer. Se ele crer nesse Cristo que morreu e ressuscitou, que habita em nós, então o pecado não tem domínio sobre a sua vida. O pecado não vai te paralisar, irmão. A acusação do diabo na sua vida não prosperará, porque Cristo te justifica e intercede por você perante ao Pai. E às vezes é uma preocupação muito grande. A pastora Roberta até fez menção, quando eu preguei primeiro para ela. Às vezes a gente faz assim, ela prega para mim antes de pregar para a igreja, e eu prego para ela antes de vir pregar para a igreja. E ela disse assim, que muitas vezes nós temos que tomar cuidado, para que a pessoa não entenda que por causa dessa graça de Cristo, que então agora eu posso pecar, porque Cristo vai me justificar. Irmãos, se eu entendo a minha identidade em Cristo, se eu sei qual é a minha identidade nele de fato, e que Ele habita em mim, logo eu sou constrangido de pecar, por causa dessa graça tão maravilhosa que me alcançou. Aleluia. Irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas a criança, quando pequena, ela desobedece, mas você tem controle, tem domínio sobre a vida dela. E essa criança vai crescendo e ela chega no estágio que ela começa a ter o seu intelecto, a sua forma de pensar. E aí o que acontece? Ela começa então a questionar. Engraçado
que nesse tempo e nessa geração, isso tem se avançado muito rápido. Porque as crianças já desde pequeno, já têm manifestado essa raiz do pecado. Que ela nasce já com essa, o que fala? Natureza pecaminosa. Irmão, é bom que os irmãos estão aqui. Se não tivesse irmãos aqui, eu ia procurar aqui para mim buscar essa lembrança. Mas agora acho que nós já estamos ao vivo aí. Que Deus abençoe os irmãos. Já está ao vivo, né? Amém, glória a Deus. Então essa natureza pecaminosa, a criança já nasce e ela já começa a demonstrar isso muito rápido. Ela mexe em uma coisa, você fala que ela mexeu, ela fala que não. Ela pega uma coisa, esconde atrás, você fala que ela escondeu, ela fala que não, mas ela está escondendo atrás dela aquilo que ela pegou. Irmãos, é muito difícil obedecer, ainda mais quando nós achamos que aquilo que nós fazemos está certo. Quando nós deixamos que esse sentimento de orgulho prevaleça sobre nós. Mas melhor é obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra do Senhor. A palavra é a luz de Deus sobre as nossas trevas. O nosso interior, os nossos sentimentos, aquilo que muitas vezes luta no nosso interior com aquilo que queremos fazer, mas que a Bíblia fala para nos pouparmos de fazer. É um desafio muito grande. Nesse tempo, a qual nós estamos distante desse corpo presente, crendo, orando, participando da live, lendo a palavra, dizendo que nós somos cristãos, temos que tomar cuidado, para que o espírito do esfriamento não entre em nós, e que nós não venhamos então, assim, exercer o que Deus de fato espera de nós. Então, versículo 35, quem nos separará do amor de Deus? Aí ele traz uma relação, a aflição, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o governo, o coronavírus, o desemprego, quem poderá nos separar do amor de Deus? Talvez você tenha passado sim dificuldade na sua casa, talvez o seu celeiro, se não está vazio, está à beira de ficar. E é nesse momento, irmãos, que nós falamos de nós exercitarmos o nosso amor. Porque muitas vezes nós temos o alimento sobre a nossa mesa, mas aquele nosso irmão que senta do nosso lado, que congrega conosco, talvez ele tenha vivido uma necessidade e ele precisa de alimento na casa dele. E sabe, irmãos, muitas vezes nós divulgamos aqui na igreja, tem a Marta aqui conosco, de que ela tem desenvolvido esse trabalho social. E muitas vezes nós divulgamos para que os irmãos possam doar 1 quilo de alimento. Talvez você não pode dar uma cesta básica, mas você pode dar um pacote de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar. Sabe, algo que traz o alimento mesmo na vida daquele irmão. Procure a irmã Marta, entre em contato com os pastores aqui, se você não tiver o contato com ela. Mas abençoe, irmãos, e à medida que nós semeamos, nós colhemos. A Bíblia fala que melhor coisa é dar do que receber. É bom receber, mas muito melhor, e o que a palavra garante, que o orvalho vem sobre a nossa terra, é quando nós estendemos a nossa mão, damos e abençoamos. Eu tenho certeza, a bispa falava muito aqui, do que falava em Mateus, que até mesmo um copo de água fria, que nós levamos a um irmão, a um servo do Senhor, não passa despercebido diante do Senhor Jesus. Deus não deve nada a ninguém, e aqui eu reproduzo o que durante muito tempo, aqueles que já têm um tempo aqui, ouve de cima desse altar da boca dos pastores. Então, irmãos, seja um abençoador, seja um semeador na vida das pessoas. Eu não vi até hoje aquele que semeou e Deus não deu resposta. Irmãos, não faça por uma questão de barganha, eu dou porque Deus vai me dar. Não, seja espontâneo em dar, porque Deus é espontâneo em te abençoar também. Aleluia. Irmãos, muitas vezes o que nós fazemos, diz a palavra, o que uma mão fez, a outra não precisa saber. Existem pessoas que gostam de fazer sabido aquilo que ela faz, também não há problema nenhum, desde que ela não se promova nisso.
Mas existem pessoas também que no anonimato, elas gostam de abençoar, razões talvez pessoal dela. Então, seja de uma forma ou de outra, seja um abençoador. Atenda a necessidade dos irmãos, supra a necessidade dos irmãos. E aí entra esse amor, que eu disse no início dessa palavra, amar o meu próximo, estender a mão para esse próximo, suprir a necessidade desse próximo. Sabe, irmãos, e uma outra coisa, um tempo atrás, uns anos atrás, eu vivi um desafio com a pastora Roberta como família, mas aquele momento foi uma escolha nossa. Nós chegamos e falamos assim, ó, a dificuldade que nós estamos vivendo, nós não vamos partilhar com ninguém. Agora eu, você e Deus, vamos esperar a resposta de Deus. E glória a Deus que Deus foi bondoso e gracioso, e naquele tempo nos socorreu na nossa necessidade. Mas isso não quer dizer, irmãos, que se você faz parte dessa igreja, e você tem passado dificuldade na sua casa, e você não fazer conhecido para os pastores da casa desse ministério, se nós não pudermos como igreja socorrer a sua vida como igreja, do que vale ser igreja? Do que vale fazer parte de um corpo? Nós estamos aqui, irmãos, para poder na unidade da fé e também da voluntariedade, do espontâneo do coração, poder servir também os nossos irmãos, porque a fé sem obra, ela é morta. É necessário sim a obra, é necessário sim você não só abrir o seu coração no tocante da sua necessidade material, mas também você abrir o seu coração acerca da dificuldade que você possa estar enfrentando, talvez na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, no seu relacionamento com os seus filhos, talvez nos seus negócios. Irmãos, eu sinto prazer muito grande quando algum irmão me procura acerca da sua vida profissional. Tem um irmão que hoje não está aqui, acredito que possa até estar nos assistindo aqui, mas entrou em contato, um irmão que nem era muito assíduo aqui, mas ele procurou, e ele pediu direcionamento em algo que ele estava fazendo, e Deus sempre vai honrar a pessoa, não por causa de mim, mas eu creio que Deus honra a pessoa, porque a pessoa ela entende o princípio da honra, e à medida que ela entendeu o princípio da honra, que ela buscou o conselho, Deus, por intermédio desse Espírito que habita em nós, dá a palavra do conhecimento, a sabedoria na vida desse irmão, e ele pode sair do embaraço que ele estava. Irmãos, Deus, basta uma palavra de Deus para mudar a situação e mudar a nossa história. Deus honra a nossa fé. Irmãos, não esconda o seu desafio, seja ele material ou espiritual, seja ele conjugal, seja ele profissional. Faça conhecido a sua dificuldade diante daqueles que Deus colocou como autoridade espiritual sobre a sua vida. Porque, irmão, se você não conseguir se submeter ao homem que você consegue enxergar, dificilmente você vai se submeter a esse Deus que nós servimos. E por isso que eu falei aqui da obediência a Deus e a sua palavra, porque a palavra ela nos ensina esse princípio de honra, esse princípio de fé, esse princípio de semear, esse princípio que o bispo falou aqui, de às vezes votar por causa de um desafio que você está vivendo. Ah, pastor, estou desempregado. Glória a Deus, é nesse momento que você tem que votar. Mas eu não tenho dinheiro, pastor. Não, isso não implica em dinheiro, isso implica em fé. Você vai fazer um voto a Deus e vai dizer: Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu cumpro esse voto. Então isso implica em fé, em atitude, irmãos. É uma atitude de fé. Ah, mas eu estou empregado. Glória a Deus. Faça um voto para que você tenha uma promoção, ou para que Deus abra uma porta melhor, ou para que seu salário seja multiplicado. Irmãos, isso é ativar a fé, isso é profetizar, isso é tomar posse da palavra, irmãos. Às vezes soa, sabe como? Estamos ao vivo aqui, muitas vezes quando é um desafio do pastor aqui, que às vezes ele te convida a fazer um voto. Nós não somos uma igreja de barganha, nós não somos uma igreja que fala quem dá mais, quem dá 50, 100, quem dá 150, quem dá 10, quem dá 5, quem dá 2. Aqui não é uma igreja de barganha, aqui é uma igreja de ativar a sua fé. E à medida que você tem revelação
da palavra e da importância em você aprender a semear. Isso que fará toda a diferença na sua vida. Isso que fará com que os céus sejam abertos e as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Irmãos, estamos aqui em família. Não importa nós estarmos aqui porque é ensinamento. Sabe, às vezes, muitas vezes, quando chega o momento do dízimo e da oferta, aqueles muitas vezes que não se interessam muito para esse assunto, ou que tem o seu entendimento próprio acerca desse momento de adorar o Senhor e ser grato ao Senhor. Gratidão. A gente estava ouvindo a live aqui ontem dos jovens, e estava aqui as meninas aqui participando ali daquele bate-papo, e ali foi feita uma pergunta, ali, se salvo o erro, foi a Catherine, e aí ela fez uma colocação muito bacana que chamou a atenção, né, Rô? Chamou a atenção, porque ela disse assim: eu tenho uma casa estruturada, eu tenho comida na minha mesa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu estudo, eu tenho trabalho. Então, já que eu tenho tudo, o que me resta é ser grato a Deus, é agradecer o Senhor. E um dos louvores que foi entoado aqui: graças, graças, Senhor. Irmãos, nós temos que ser agradecidos no Senhor. Se Deus tem te abençoado, se não tem faltado nada na sua casa, seja grato ao Senhor. E nessa sua gratidão, seja alguém que semeia na vida do irmão, que semeia na obra. Irmãos, a obra não anda só. A obra só anda por causa dos fiéis. É por causa da sua vida que é fiel que esse ministério está de pé, que nós estamos transmitindo hoje esse culto, que você está sentado nessa cadeira, que essa luz está acesa, que aqui há instrumentos, que há água para beber, o café que nós vamos tomar, até mesmo o envelope que é entregue a você para você semear. Irmãos, isso é ser igreja, isso é semear no reino. E eu posso dizer que eu sou prova disso. Não sou rico. Muitas vezes ouvimos que pessoas acham que nós somos ricos, porque a nossa maneira de se portar na fé, irmãos. Eu não tenho dinheiro guardado no banco, não me falta nada para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eu aprendi lá atrás a ser fiel, a dizimar, a ofertar e primiciar. Invista no reino, seja fiel ao Senhor e nada vai te faltar. Irmãos, de verdade, a Deus reserva o meu futuro, da minha casa e da minha família. Para mim, o pastor Walter aqui, que hoje traz essa palavra ao seu coração. Para mim, o que importa, ter a minha casa, que eu digo que ela ainda não é minha. Eu tenho uma casa que ainda ela não é minha. Porque quando nós temos um carro, uma casa que ela é financiada, ela não é nossa. Ela passa a ser nossa quando nós quitamos e a escritura é no nosso nome. Porque se nós deixarmos de pagar, nós não temos nada. Então eu sou alguém que aprendi desde cedo que ter é quando eu pago e quito aquilo que está na minha mão. Mas glória a Deus, porque o Senhor deu uma oportunidade lá atrás desse financiamento. E se não fosse assim, talvez eu estaria pagando um aluguel. Então eu pago um aluguel hoje, mas de algo que é próprio para mim. Então eu posso ter um carro melhor, todos querem, mas se eu tiver um carro para me locomover, glória a Deus por isso. Irmãos, não estou dizendo que você tem que pensar pequeno. Eu estou dizendo que você tem que querer sim desfrutar do melhor, porque é isso que a palavra de Deus nos garante. Que nós iríamos desfrutar do melhor dessa terra. Irmão, mas se você ainda não tem desfrutado, seja grato pela maneira, pela forma e por aquilo que você tem e aquilo que você tem vivido nesse momento. Se as coisas não têm fluído, faça uma autoanálise da sua vida. Veja se você tem sido fiel, se você tem abençoado a obra, se você tem abençoado pessoas. Se você tem feito isso, eu te garanto, meus irmãos, pela palavra, não é eu que falo, a palavra garante que nós seremos abençoados também. Amém, irmãos? Nem sei quanto tempo, estou sem celular, sem nada, não sei que horas são. Tá bom? Posso pregar mais 2 horas, está cedo. Amém, ó, glória a Deus. Ó, glória, escutei amém. O povo está com vontade de ouvir a palavra. Versículo 37, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Nós somos vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou, irmão? Você sabe responder? Quem? Deus, Jesus, glória a Deus. Então nós somos mais do que vencedor. Então, irmãos, que tem trazido desespero, que tem trazido medo, que tem trazido preocupação, quem poderá nos separar do amor de Deus? O que dizer nesse tempo de caos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Sabe, irmãos, eu não sei nem por que trazer isso para vocês, mas existe aqueles, e agora abro meu coração aqui, que existe aqueles que dizem, você tem que pregar aquilo que você vive, e é uma verdade, mas tem coisas que nós não vivemos e pregamos também. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é verdade, esse Deus que nós pregamos é verdadeiro. Talvez você é alguém que já pensou, aquele ou aquela prega o que não vive, mas se prega a palavra, está pregando a verdade. Agora, com relação àquilo que ela não vive e prega, aí é ela com Deus, é Deus trabalhando nela, é Deus ensinando ela, e aí tiramos a nossa justiça própria, e deixamos que Deus possa fazer assim, a justiça à medida que Ele conhece a vida daquele pregador, ou daquela pregadora, amém? Então, irmãos, nós já somos vencedores acima de tudo e de qualquer circunstância. Versículo 38 e 39 relata que nem a morte, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Irmãos, creia nessa palavra, que Deus está cuidando sim de você. Não é às vezes por causa da falta do vestir, até mesmo do alimento. Sabemos que não podemos sobreviver sem o alimento, mas essas coisas não podem ser um ponto para poder te desanimar e te paralisar na fé. Não, irmãos, é nesse momento que o Senhor, Ele está te amadurecendo na fé. É esse momento que Deus está te aperfeiçoando como igreja, está te fazendo entender e compreender a grandeza dEle, porque infelizmente, irmãos, é no momento da dificuldade que nós nos voltamos a Deus, é nesse momento que nós reconhecemos quem Deus é, e aí nós apresentamos a Ele, mas porque quando tudo vai bem, irmãos, nós infelizmente vivemos na zona de conforto, mas a dificuldade, a necessidade, as circunstâncias, as lutas, as provas, elas chegam, elas batem a nossa porta. Nós não estamos isentos disso. Deus não disse para nós que nós seríamos isentos disso. Pelo contrário, Cristo disse que no mundo tereis provações, mas eu venci o mundo. E por causa dele, da nossa fé nele, de crermos nele e crermos na sua palavra, que nós somos mais do que vencedores, como diz essa palavra. Irmãos, quem é vencedor aqui que pode dar um glória a Deus? Aleluia. Você pode, vou perguntar de novo, para os irmãos que estão lá em casa, possa edificar a fé deles aqui. Amém? Quem se sente um vencedor nessa noite, nesse lugar aqui? Oh glória, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós somos vencedores. Você vai retornar para sua casa hoje. Qual é a sua dificuldade? Amanhã você vai acordar e vai levantar e vai tomar uma atitude. Como assim, pastor? Tomar uma atitude? O governo não quer deixar nem a gente sair de casa. Tome uma atitude na sua casa. Se alimente dessa palavra. Use dessa fé que habita em você. Declare palavra de bênção ao meio ao caos. Pode parecer loucura, irmãos, mas profetize. A bispa, às vezes eu sinto muito o bispo e a bispa, por momentos que nós vivemos dentro desse ministério aqui, mas que foram marcantes na nossa vida, irmãos. Eu me lembro que eu não tinha carro,
O Samuel era pequeno, de carrinho de colo. E nós morávamos aqui embaixo, próximo da igreja. E nós precisávamos subir para ir na igreja que era lá na Avenida Itaquera, mas não naquele templo de baixo, mas o de cima ainda. E era difícil, condição financeira era impossível humanamente falando. Na verdade, eu não era fiel como deveria de ser. Tinha acabado de sair do ministério onde ensinava que era segundo o propósito do seu coração. Quando eu sentisse no meu coração de poder semear no reino. E existia um impasse muito grande. Era o Felipe. Era o Felipe, é verdade. O Felipe pequenininho. É que eu olhei para o Samuel e falar que era menor que o Samuel. E aí o que aconteceu? Era difícil, não era tão fiel. Precisei entrar por esse caminho. Existia até um desgaste entre eu e a pastora Roberta na época. Não tínhamos o conhecimento da palavra que tinha hoje. E ali ela tinha o coração, porque a mulher às vezes é mais voltada em semear, em ser uma dizimista fiel. E eu ainda resistia acerca disso. Mas nós não tínhamos condição de comprar um carro. E aí, uma pregação da bispa aqui na época disse assim: olha, Deus usa pessoas aqui no altar, irmão, para poder te dar direção. Mas é necessário você tomar atitude. E disse: olha, sabe o que você tem que fazer? Você tem que entrar na agência. Você tem que colocar a mão no carro lá, no carro que você quer, e profetizar. A bispa deve lembrar, está dando risada. E profetizar. Sabe, tomar posse daquilo, dar um passo de fé. Aí vai eu e a pastora Roberta lá, sem dinheiro, sem nome tudo sujo, comprometido na época. E vou lá para Nhanhamelo, começo a entrar nas agências, aí vi um carro. Lembro na época que era um Apollo. E aí para os homens aí, mais antigos, jovens talvez nem sabem, estava com o Rodrigão hoje, dando uma volta de Fusca, e fala de Fusca, tem jovem que não sabe nem o que é isso, nem andou, nem dirigiu um Fusca desse. E aí o que aconteceu? Fomos lá. Dois doidos, né? Dois doidos que vai pela palavra, mas é isso mesmo. A gente tem que ser louco mesmo e crer no Deus que nós servimos. Esse é o Deus que abre porta. E lá entramos numa agência e nada. Entramos lá, vimos lá o Apollo. Sentei lá na mesa, parecia que eu tinha dinheiro para comprar. E negociando, e brigando, a parcela era tanto, e vai daqui, vai de lá, tudo certo. Parcela resolvida, vamos comprar o carro. Vamos. Agora vamos lá fazer a ficha. Olha, mas é o seguinte: o nome dela é limpo, mas ela não tem renda para cumprimentar, para poder apresentar. Eu tenho a renda, mas o meu nome está sujo. Então não vai dar. Insisti e nada, não consegui comprar o carro. Amém. Voltamos. Mas o passo de fé e o profetizar de pôr a mão antes, funcionou. Passou alguns, acho que um mês mais ou menos, chegou um carro na porta da minha mãe, e eu orando a Deus, falando para que Deus preparasse um carro, que eu queria um carro para poder ir para a igreja. Aí chega um primo meu lá e faz uma oferta de um carro. Que carro era esse? Um Fusca azul, não vai bater em ninguém não, Fusca azul. E esse Fusca azul, impecável, documentação em ordem. Eu que já tinha vindo de um carro que era um Fusca, que a documentação não sabia nem quem era o dono, de um Chevette branco que era uma placa amarela, e não dava para arrumar, porque já nem, meu Deus do céu, e vim de uma perua, que você rodava o volante, ele dava uma volta inteira para um lado, e rodava uma volta inteira para o outro. Irmãos, eu vim disso, e ali estava a pé. Sabe por que eu estava a pé? Porque por outra palavra na igreja, por outro ensinamento, nós tínhamos que se desvincular de tudo que era embaraço. E foi. Eu resisti um pouquinho, perdi o carro no comando, Chevette amarelo foi. Aí eu falei, para mim não perder tudo, né? Desfiz do Fusca vermelho, baratinho. O Leandro, tô vendo o Leandro aqui. O Leandro quis comprar esse Fusca vermelho na época, quando ele queria começar a trabalhar com papel. Você lembra disso? Tentou comprar, mas eu não vendi, não conheci o Leandro, ele não vai me pagar. Mas depois Deus abençoou, e glória a Deus por isso. Está aí, uma bênção servindo o Senhor até hoje. E aí, irmãos, o que aconteceu? Veio o Fusca. 6 meses depois que eu tenho o Fusca, uma proposta de um irmão de uma igreja que tinha um Apollo cinza. Detalhe, vamos trocar chave na chave, só que tem 2 prestações atrasadas. Você paga as 2 prestações, eu não estou conseguindo pagar, e a gente troca chave e documento.
Carro impecável, bom, troquei. Prestação, a mesma prestação que eu tinha brigado lá naquela agência para comprar aquele Apollo marrom naquela época. Irmãos, Deus faz dessa forma. O intuito de eu contar esse testemunho para você é para que você saia nessa noite profetizando sobre o seu celeiro, profetizando sobre o seu carro, ou profetizando, pegando uma chave, profetizando a chave do seu carro, profetizando a sua casa, porque quando eu financiei a minha casa, eu não tinha dinheiro guardado, irmãos, eu não tinha dinheiro para dar entrada na Caixa Econômica. Eu fui na imobiliária, vi uma casa, fiz uma proposta, e a resposta foi sim, mas eu fiz uma proposta sem ter nada. E aí você pode pensar, que loucura desse pastor. Como assim? Não tinha nada? Não tinha nada. Deus é meu fiel testemunho. Aliás, eu tinha tudo. Eu tinha fé, eu tinha Cristo, eu tinha uma palavra profética. Porque quando eu entrei na casa de aluguel, alguns irmãos mais antigos conhecem testemunho, mas algumas pessoas nos assistem aqui, muitos jovens novos, que têm muito pela frente, para conquistar, para avançar, além do seu esforço próprio, mas da dependência de Deus e na fé. E eu cheguei, saí da casa, meu Deus do céu, da minha mãe, conselho dos bispos, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que você não conhece, olha, Deus vai te abençoar. Mas bispo, eu não tenho, na época eram pastores, eu não tenho como pagar aluguel, olha a minha situação, olha esse caderno aqui, ó, eu devo aqui, eu não pago nada, mal consigo Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. E eu conto para alguns irmãos que quando eu realmente fiz isso, e tomei esse passo de fé, teve um cunhado meu que falou, não, eu vou te ajudar. E aí eu fui, e eu digo que o primeiro dia, a última viagem que eu fiz da casa da minha mãe, porque cheguei com 5 anos de idade aqui, e nesse bairro, quando não tinha nada, numa casinha lá, diz minha mãe, no alto da colina, 2 cômodos, bem simplesinho, mato no quintal, sapo dentro do poço, não tinha água, tomei daquela água, fiquei com a barriga grande lá, minha mãe conta tudo isso, irmãos, e ali, mudei, fui lá para o Maringá, algumas pessoas, antes de nós mudarmos para lá, estava com a pastora Roberta, peguei o contrato de locação, levantei o contrato de locação para o céu, fechei os meus olhos e falei, Senhor, em nome de Jesus, hoje eu oro, Senhor, por esse contrato de locação, a partir de hoje, Senhor, eu vou morar nessa casa, mas ao término desse contrato, que o Senhor me dê essa casa, ou me leve para uma casa própria. Irmãos, uma oração simples, de fé, os 2 anos e meio passou, e Deus cumpriu. Os 2 anos e meio passou, e agora? Eu renovo o contrato da casa, procuro outra casa, ou permaneço naquilo que nós profetizamos quando nós entramos aqui? Não renovei o aluguel e fiquei segurando e procurando uma casa até que aconteceu o que eu falei para os irmãos. Fiz a proposta, aceitou, aí meu cunhado entrou no bolo, o carrinho lá que eu tinha, ele acabou comprando, tinha que dar um sinalzinho, fiquei sem carro, bem baixinho o sinal, na época 110 mil a casa, paguei 10 mil com o carro que eu tinha, e que era 2 carrinhos que não valia os 10, mas ele pagou os 10, e aí por fim, então eu entrei nessa casa para pagar uma prestação que era superior ao aluguel que eu pagava. Mas sabe o que é interessante? O primeiro mês que eu fui morar nessa casa de aluguel, eu nunca atrasei o aluguel dessa casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu tomei essa atitude, Deus abriu as portas lá onde eu trabalhava. E aí surgiu uma oportunidade do meu cunhado na época, ele comprar um escritório de contabilidade maior. E ele fez a aquisição desse escritório, e quando ele chegou lá, que ele deparou com a folha de pagamento daqueles funcionários, 20 funcionários, e a gente tinha 10. Na hora que ele olhou o salário de um funcionário, o valor de um funcionário pagava os 10 funcionários da onde a gente trabalhava. E naquele momento ele ficou indignado, ele começou a tirar algumas pessoas de alguma posição, e naquela aquisição ele aumentou o valor que eu ganhava. E dali para frente Deus honrou. Irmãos, e os anos passaram, isso foi 2001, nós estamos em 2020, 19 anos
porque eu trabalho lá no ABC, e durante todos esses anos Deus foi dando sabedoria, fomos trabalhando, fomos avançando, e continuamos batalhando. Irmãos, parece ser fácil, mas não é fácil não, irmão. Cada um tem a sua dificuldade dentro da sua posse. Aquele que ganha 1.000 tem as suas dificuldades, seus desafios com 1.000. Aquele que ganha 10 tem as suas dificuldades de 10. Aquele que ganha 20 tem... Ah, pastor, mas quem ganha 20 é muito melhor. Sim, essa pessoa ela tem possibilidade dela poder viver um outro patamar. Isso é verdade, mas não que ela não tenha dificuldade. Agora, irmãos, pense uma coisa. Quem ganha 1.000 e perde um salário de 1.000, ele tem dano. Mas é fácil ele encontrar um salário de 1.000 novamente para ele continuar a caminhada dele. Agora pensa naquele que, como empresários que tem vivido no dia de hoje, que ganhava 10, 20, 30, 50, e que por causa dessa pandemia foram à falência, e ainda terão as rescisões, os funcionários que terão que pagar. Da onde virá esse recurso? Qual o dano que não vai acontecer na vida desses empresários? Por isso que, como um empresário pequeno, uma participação pequena como empresário, mas grato a Deus por essa participação, quando faço a live eu oro pelos empresários, pelos comerciantes, pelos profissionais liberais, pelos autônomos, pelos camelôs. Eu oro, irmãos, pela cabeleireira, pelo cabeleireiro, pelo manicure. Eu oro, eu dou glória a Deus pelos irmãos que se movimentaram aqui, cito lá na live e quero citar aqui. A vida do Leandro, a vida da Dona Carmen, a vida da Elisângela, a vida da Lu com relação à máscara. Quem mais? Quem? A Adriana que vende o salgado, mas esse já era o trabalho dela antes dessa pandemia. Irmãos, nós precisamos tomar uma atitude e se reinventar. Esse reinventar é você buscar em Deus essa estratégia, essa direção. Nós somos dotados de habilidades espirituais, mas também somos dotados de habilidades naturais. O que você sabe fazer? Esses dias nós brincando lá em casa, e olha que quase eu cedo, mas eu sei que o desafio é ser grande. Fui lá fazer uma massa, fiz uma esfirra, comemos lá uma esfirra. Poxa, a gente podia vender esfirra também, né? Eu olhei assim, não, deixa quieto. Não entrei, mas irmãos, era uma oportunidade. Às vezes a esposa cozinha bem, ou às vezes não é a esposa, é o esposo. Toma uma atitude. Sabe, o pouquinho que você vender é um recurso que vai chegar até suas mãos. Amém? Então não dá para falar para você buscar coisas grandes nesse momento, que não tem como. Porque as coisas grandes vão vir como? Fácil não. Através de estudo, de se profissionalizar. Então, se você é alguém que já desenvolve um papel, uma atividade numa empresa, procure estudar naquilo que é a sua função, para que você seja melhor do que você foi hoje, do que você foi ontem. Talvez o resultado não venha de imediato, mas ele vem. Você que tem um negócio na internet, falava aqui com o irmão da igreja, acerca de você impulsionar o seu negócio nas redes sociais. Sabe o que é, irmãos? Nós queremos resultado, mas não queremos investir. Se não tiver investimento, não tem retorno, não adianta. Tá aqui, ó, a Keila tocando um teclado. Teve que ter um investimento para ela tocar. Não adianta. Tá aqui o teclado, teve que ter um investimento para ter um teclado. Tudo na nossa vida é investimento. Mas a gente não tem que se preocupar em não investir. Falava com outro irmão hoje que nos ouve aqui. Eu falei, às vezes é muito melhor a gente pagar e pagar pouco, ainda que seja para o governo, porque tem gente que é contra. É contra pagar imposto para o governo. Mas a Bíblia diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Só que à medida que você paga, você tem transparência nos seus negócios. E as portas se abrem ali na frente, porque você tem como comprovar da onde vem o seu sustento. Você consegue comprovar qual é o seu ganho. E isso abre porta para você adquirir uma casa, para você adquirir um carro. Então você que é jovem, você que é adolescente nessa noite, nada pode separar desse amor de Deus. O desemprego que estava antes da pandemia não pode separar. Essa pandemia não pode, essa quarentena não pode separar do amor de Deus. Pelo contrário, eu creio que o mercado será aquecido sim, em nome de Jesus. Nós viveremos no Brasil um tempo de prosperidade nunca vivido, porque Deus vai confundir o homem. Deus vai confundir o homem. A igreja ainda está na terra, por isso o mundo está de pé. Nós ainda vamos desfrutar em vida do melhor de Deus, em nome de Jesus.
Se você permanecer fiel, os céus vão se abrir, o orvalho vai ser descido sobre a sua terra, e você terá um crescimento sobrenatural na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero que Deus abençoe os irmãos que nos assistem. Hoje eu saí totalmente da live. Hoje eu ministrei aqui para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que nos ouvem, mas a minha atenção na verdade foi voltada para os irmãos que estão aqui. Irmãos, eu amo os irmãos, vocês fazem parte do mesmo corpo que eu. Nós somos diferentes, nós temos as nossas manias. Às vezes um gosta mais de um do que do outro. Isso não importa, gente. O que não pode deixar de ter é a empatia um pelo outro, é entender que as nossas diferenças completam, que cada um tem uma personalidade, e dentro dessa personalidade, ela tem peso dentro do reino do corpo, porque tem pessoas que têm a mesma personalidade que nós, então nós conseguimos compreender essas pessoas. Mas diferente disso, às vezes, porque a pessoa é diferente de nós, então nós criamos uma barreira, nós julgamos. Não podemos, irmãos, precisamos amar uns aos outros, amar o próximo. Amar o próximo é amar esse que está do lado da sua cadeira, é a sua família que está do seu lado, é aquele que trabalha junto com você, é aquele que estiver sentado na lotação, no metrô, lá no banco do ônibus. Você tem que amar essa pessoa. E como você demonstra esse amor? Falando desse amor que habita em você. Ame com toda a sua força o seu irmão, ampare o seu irmão, e você, irmão, seja grato, mas não abuse do amor desse irmão, porque existe muitas pessoas que abusam do amor e do cuidado do irmão. Não, seja justo, como diz a palavra, exerça assim, fale acerca da sua necessidade. E nós como igreja, eu tenho certeza que quanto mais nós semearmos uns na vida dos irmãos, como igreja, prosperaremos como ministério, cresceremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória, já deu tempo aí, bispo? Amém. Quero chamar o Leandro, tinha pedido um louvor para ele, para nós finalizarmos, que fala acerca desse amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós vamos cantar agora esse louvor. Nós não, né? Nós não, porque eu não tenho essa habilidade. Às vezes eu tento, mas nós vamos orar. Eu quero orar nessa noite, rapidamente, por essas áreas que nós já temos apresentado na semana, e você está aqui conosco. Mas eu quero fazer algo diferente. Os empresários, profissionais liberais, os desempregados, eu gostaria que viesse aqui na frente do altar. Nós queremos orar e aproveitar que você está. Se você está com a sua máscara, venha até aqui na frente que você está. Mantenha a sua distância e nós vamos orar. 1, 2, Nós só não vamos impor as mãos sobre você, mas você vai receber por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quiser ir começando aí, Leandrão? Aleluias, glória a Deus. Pode vir mais para cá, isso mais para frente. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Se você está com a sua família, você pode ficar junto com a sua família. É o seu convívio. Você vem no mesmo carro, você mora na mesma casa. Glória a Deus pelas famílias. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos, amém, quiserem ficar aí, não tem problema não. Quero orar por vocês primeiro. E como nós falamos de uma palavra profética, eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de vocês, sobre a vida dos irmãos que nos assistem aqui. À medida da sua fé, eu quero profetizar, o mês de junho iniciou. Antes do dia 15 de junho, você terá uma notícia dentro dos seus negócios em nome de Jesus. Eu falo isso porque eu creio no Deus que eu sirvo. E a nossa boca é para declarar palavras de bênção.
Se você está desempregado, as portas vão se abrir em nome de Jesus. Se você tem o seu negócio, as suas vendas, elas vão triplicar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar primeiro por vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, essa palavra, Senhor, nos fala acerca do seu amor. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Senhor, diz que a fome e a nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus. Senhor, nós temos orado, temos declarado, temos profetizado, temos crido na sua palavra, Senhor. E nessa noite eu oro pela vida desses irmãos que aqui estão, por esses empresários, comerciantes, por esses profissionais liberais. Senhor, eu libero essa palavra profética sobre a vida deles, sobre a vida desses que nos ouvem, Pai. Que até o dia 15 desse mês de junho de 2020, Senhor, as portas de emprego se abrirão, o trabalho, as vendas triplicará, Senhor, porque a tua palavra diz que o justo viverá pela fé, Senhor. Pai, e debaixo dessa graça, da tua presença, da tua unção, da vida de Deus que flui nesse lugar, eu declaro isso, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que têm sido fiel, Senhor, a essa obra, para que cresça, para que multiplique, Senhor, também os seus ganhos, os seus salários, ó Pai. Pode parecer loucura, Senhor, para o homem, Senhor, Pai, de que isso possa vir a acontecer, mas creio, eu profetizo em nome de Jesus, eu ouvirei, Senhor, os testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus, irmão? Aleluia. Agora, se tiver alguém enfermo aqui nesse lugar, aonde você estiver, se você puder, você vai colocar as mãos sobre a sua enfermidade. Se talvez você que está aqui, não é o caso de você estar enfermo, mas você conhece alguém que está enfermo, você vai ser o intercessor por essa vida agora. Nós vamos orar aqui liberando cura sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua vida, e você receberá notícias de que essa pessoa foi curada, que recebeu uma melhora no seu quadro clínico, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, somos a igreja e nós vamos manifestar a autoridade e o poder que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, oramos a Deus nessa noite, Pai. Pai, por essa pessoa que está enferma, acometida de alguma dor de cabeça, dor nas costas, Pai, dor lombares, dor nas pernas, nos joelhos, Senhor, ó Pai, dores na garganta, Pai, dores no estômago, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro agora a cura, eu repreendo o espírito de enfermidade. Oramos a Deus pela vida desse que intercede agora, por esse ente querido, por um amigo, um familiar que está enfermo. Eu declaro em nome de Jesus cura sobre a vida dessas pessoas. Eu oro, Senhor, por essas pessoas que nos assistem, ó Pai. Senhor, por esses enfermos, ó Pai. Oh, Pai, visita agora os hospitais, visita, Senhor, os leitos de UTI, visita, Senhor, Senhor, as enfermarias, os leitos, ó Pai, ó Deus, os profissionais, Senhor, da saúde, Pai, todos aqueles que prestam serviço, Pai, eu declaro em nome de Jesus a cura, eu declaro falindo todo índice de mortalidade, todo vírus do Covid, caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro também, Senhor, pelas famílias aqui representadas, pelas famílias que nos assistem, ó Pai. Eu declaro bênção sobre essas famílias, ó Pai. Ó Pai, que portas de emprego se abram, Senhor, que necessidades sejam supridas, ó Pai. Oh Deus, obrigado por nos amar, obrigado, Senhor, por nos amar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus. Levante sua mão, você que está em casa também. Diga assim comigo: que a graça
a paz, essa unção de paz, de cura, de prosperidade, seja sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Nesse mês de junho, em nome do Senhor Jesus, haja novidades. Em nome de Jesus. Amém. Se você não pegou o seu envelope ainda, pegue, leve, ore, faça o seu propósito com o Senhor e beije o seu coração. Você que está em casa, Deus abençoe, em nome de Jesus. Antes eu diria, dê um abraço no seu irmão, agora dê um abraço na sua família, no seu pai, na sua mãe, na sua esposa. Deus abençoe, vão em paz, boa semana, bom início de mês. Junho seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Você que vai reabrir seu negócio, não deixe de fazer o seu propósito. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor